Paz do Senhor, queridos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos aí na nossa terceira lição, cujo tema está aqui, o Supremo Bom Pastor. Os objetivos dessa lição é apresentar as características deste bom pastor. O segundo objetivo é expor as necessidades da ovelha, e o terceiro objetivo a destacarmos é a necessidade de conhecermos esse bom pastor. Bom, essa aula ela está baseada em Salmos 23, Salmos de Davi, a qual ele vem demonstrar que esse salmo ele trata-se de um lindo poema, a qual revela a relação entre a ovelha e o seu pastor. E a definição pastor, esse termo, indica uma relação íntima e pessoal, pois todos nós sabemos que nesse ofício do pastor, ele passa a maior parte do seu tempo com as suas ovelhas. Durante o dia, Davi, com muita propriedade, Davi vai declamar esse poema para o Senhor e fazer essa comparação assim tão rica, usando essa analogia, se colocando como uma ovelha, e pondo a sua confiança totalmente, plenamente, 100% nesse Deus Todo-Poderoso que ele tem como o seu pastor. Então nós vamos ver essa relação entre o pastor e a sua ovelha. Como eu já disse, a maior parte do tempo passam juntos. Por quê? Todos nós conhecemos, de uma forma ou de outra, já ouvimos muitas pessoas pregarem sobre a condição de uma ovelha. A ovelha é um animal manso, um animal dócil, um animal que precisa ser conduzido para um pasto, para ela poder se alimentar. Ela precisa ser levada às águas tranquilas e calmas, porque ela jamais vai saciar sua sede em algum lugar com turbulência, em águas muito agitadas. Então Davi ele faz alusão a algumas coisas e coloca algumas frases aqui nesse Salmo 23, típico de um bom conhecedor. Então, como eu já disse, ele escreve o Salmo 23, esse poema, com muita propriedade e riqueza em conhecimento, porque ele, como pastor, ele sempre proporcionou estes momentos para as ovelhas a qual estava sobre a sua responsabilidade. Ele vai dizer que sempre que vinha um urso ou um leão para tomar algumas ovelhas de seu pai, ele ia lá e ele pulava em cima daquele bicho e espantava de alguma forma. Então essas ovelhas, elas tinham proteção, eram bem cuidadas, e durante o dia o pastor conduz as ovelhas durante todo o tempo, e durante a noite ele vigia essas mesmas ovelhas para que elas venham ter um repouso tranquilo, descansar tranquilamente, sabendo que elas não estão sozinhas, sabendo que elas têm alguém que pela vida delas e que toma conta de cada uma delas. Então, meus irmãos, já nesse primeiro tópico, após essa introdução, nós vamos observar que o escritor ele vai apontar algumas posições e ações que esse pastor ele vai produzir para essas ovelhas. Ações como descanso nos momentos de perigo. Já falamos um pouco sobre esse descanso, sobre esse cuidado que o pastor tem, mas você imagina como é bom você deitar tua cabeça no seu travesseiro,
junto aí com a tua família, ter uma noite de sono tranquila e abençoada, sabendo que o Todo-Poderoso, Ele se faz presente na tua vida, na tua casa, e que o teu pastor, Ele está ao teu lado, te guardando de todo mal, cuidando de ti, até mesmo nos momentos que você está descansando, né? E o Salmos 37, ele vai falar o seguinte: olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, o primeiro ponto que esse pastor vai proporcionar para as suas ovelhas é descanso nos momentos de perigo. E Davi vai falar o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Essa palavra deitar-me faz, isso ela vai nos trazer o quê? Uma relação de descanso, uma relação de confiança. Então nós vamos ver que Davi ele está simplesmente falando ali que esse pastor, ele vai proporcionar descanso, ele vai trazer tranquilidade, ele vai trazer paz. Qual a segunda ação que esse pastor aqui colocado como Davi no Salmo 23, ele pode oferecer às ovelhas? Refrigério para a alma atribulada. A alma, nós sabemos que é a sede dos nossos pensamentos, das nossas emoções, e quando a coisa aperta, quando o negócio fica um pouco fora de controle, a tendência do ser humano é o que? Se descabelar, estar procurando solução aqui ou ali. Mas Davi ele está dizendo: olha, refrigera a minha alma. Ele está falando sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Então, Davi ele nada mais, nada menos vai colocar o que? A sua vida por completo, para que esse pastor venha estar tomando conta de tudo. É lógico, ele fazendo a sua parte e o bom pastor conduzindo ele pelos caminhos, trazendo um refrigério para a sua alma, descanso na hora de perigo. Os filhos de Coré, no Salmo 42, no verso 11, eles vão dizer o seguinte: por que te abates, ó minha alma, e por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, meu amado, se você está passando por alguma dificuldade, por alguma situação adversa na tua vida, faça como Davi, peça a Deus que Ele venha trazer refrigério para a sua alma, porque o nosso bom pastor, Ele sempre cuida de nós. E a terceira ação que esse bom pastor, ele pode trazer para a minha e para a tua vida, o que é? É a presença dele contínua nas horas mais difíceis. Então, quando você se vê e olhar para um lado, olhar para um outro, não achar solução para os teus problemas, não achar solução para as tuas pendências que você esteja passando, confie em Deus. Saiba que ainda que todos venham o abandonar, Deus, Ele vai estar como um bom pastor sempre ao seu lado. Ele te protege do perigo, Ele refrigera a tua alma e Ele está sempre presente na tua vida. Ele está sempre presente na tua casa. Ele está sempre presente no meio da tua família. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Já nesse segundo tópico da nossa lição, nós vamos ver as necessidades que esta ovelha tem. Cada um de nós temos algumas necessidades, né? Assim como essa ovelha aqui retratada por Davi, utilizando o seu Deus, o nosso eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, ele vai aqui falar de algumas necessidades. E ele vai expressar o seguinte: no verso de número 4, ele vai dizer: olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolas. Então, nós vamos ver que dentro de algumas necessidades aqui apresentadas pelo escritor, pelo autor desta revista, nós vamos ver que a primeira
necessidade apontada aqui por ele é o quê? É a necessidade de proteção. Ele diz que ainda que ele estivesse andando pelo vale da sombra da morte, ele não iria temer mal algum, porque sabia que o seu pastor estava com ele. E como nós já falamos no primeiro tópico, no assunto sobre a proteção desse pastor, é que ele está à frente das suas ovelhas. Ele não está atrás de você, ele está à sua frente para te guardar. E ele lá com o seu cajado, com a sua vara, qualquer animal do campo, qualquer animal feroz que viesse tentar machucar ou até mesmo matar alguma dessas ovelhas, não iria conseguir, porque o pastor ele estava ali trazendo proteção para essas ovelhas, porque uma de nossas primeiras necessidades é nada mais, nada menos que proteção. Nós precisamos confiar nesse nosso Deus, nós precisamos confiar a cada momento nesse nosso Jesus, sabendo que nós não estamos sozinhos, que Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando. Salmo de número 121, do verso 4, ele vai dizer que esse guarda, esse pastor, esse Deus, ele não dorme. Olha só o que está escrito, ó: eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Então a necessidade de proteção que uma ovelha precisa, ele vai achar em Cristo Jesus, o bom pastor. Também em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 12, vai dizer que ele é o nosso guardião todo-poderoso. João, no capítulo 17, versículo 11, ele é o Pai protetor. Então nós temos alguém que nos guarde, nós temos alguém que está conosco 24 horas por dia. Então a necessidade da ovelha de proteção, ela vem de Deus, ela vem do nosso supremo bom pastor. A segunda necessidade apresentada aqui nesse tópico é direção. Nós precisamos estar caminhando na direção correta. Nós, como ovelhas, precisamos estar seguindo este pastor. Bom, outrora, quando não era evangélico, eu andava por alguns caminhos, praticava algumas coisas, mas hoje eu entendo que eu preciso estar no caminho. Só quem pode me dar este caminho é a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, nós conseguimos esse direcionamento. Jesus Cristo, ele certa feita com seus discípulos reunidos, ele vai dizer: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é Jesus Cristo, nosso bom pastor, que pode nos dar essa real direção para que nós não venhamos nos perder. E em terceiro ponto, a outra necessidade é a provisão. Nós precisamos de provisão, a ovelha precisa de provisão. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 8, 9 e 10, vai nos dizer o seguinte: olha, Deus é poderoso para tomar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, Deus é quem nos traz essa provisão. O Todo-Poderoso, o bom pastor, o supremo bom pastor, ele supre
todas as nossas necessidades, assim como Paulo afirma também ali em Filipenses capítulo 4, verso 19, se não me falha a memória, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então Deus, ele traz provisão para mim e para você a todo tempo. Esse bom pastor, ele está me guardando, ele está te guardando, ele está guardando a tua casa. No terceiro tópico, Cristo, ele é apresentado como o supremo bom pastor. E o interessante é que no Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignações, que são elas: olha, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então nós vamos entender que Cristo, ele como bom pastor, ele faz algo muito interessante pelas suas ovelhas. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele vai fazer uma comparação entre ele e o mercenário, assim como ele faz no Evangelho de João, no capítulo de número 10. Ele vai falar que aquele que não entra pela porta, esse é ladrão, é salteador, as ovelhas não o conhecem, mas ele sim, ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele, como bom pastor, ele vai dar a vida pelas suas ovelhas. Então, ele está se distinguindo aí do mercenário, daquele que no primeiro momento de perigo, no primeiro momento de aflição, de luta, de provação, ele sai correndo, abandona as suas ovelhas, deixa tudo de lado e quer dar conta somente da vida dele. Cristo não, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ninguém tira, tá? É ele quem dá, ninguém o mata, é ele que se permite. Então, ele como um bom pastor, o primeiro ponto, ele dá a vida pelas suas ovelhas. No segundo ponto, ele tem um relacionamento com essas ovelhas. No Evangelho de João também, no capítulo de número 10, no versículo 14, ele vai dizer: olha, as minhas ovelhas me conhecem e eu sou conhecido por elas. Então o bom pastor, ele conhece você por nome, por sobrenome. Quando você está orando, ele sabe que ela está lá. O João está orando. A Maria, meu Deus, olha lá, a Maria está... Ele conhece cada um de nós, amados. Os olhos dele, Apocalipse, diz que os olhos dele são como chamas de fogo. Ele tudo vê. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então, esse nosso bom pastor, esse supremo pastor, ele deu a vida por nós, ele quer sempre ter um bom relacionamento com cada um de nós, tá? Ele vai sempre procurar estar nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele vai sempre procurar e vai sempre estar ao nosso lado. E em terceiro ponto, Cristo como supremo bom pastor, ele também traz outras ovelhas para o aprisco. Nós vamos ver que no seu ministério terreno ele pregou, fez milagres, curas e maravilhas, ensinou aos seus apóstolos, ele designou os seus apóstolos para pregar, para conduzir as ovelhas novamente para o aprisco, e não se limitou só por Israel, pela nação de Israel, não. O apóstolo Pedro, após a ascensão de Cristo, ele começa a pregar tanto para judeus como para os gentios, a pregação do arrependimento, e muitos começaram a se render diante desse pastor todo-poderoso, desse supremo pastor que é nosso Jesus Cristo. Apóstolo Paulo também, por sua vez,
ele sai pelos confins do mundo, aos arredores de Roma, por vários e vários lugares, levando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, apresentando esse pastor como solução para a salvação de toda a humanidade. Então, amados, para concluirmos, que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo como ovelhas de seu rebanho, sendo submisso ao seu cuidado e direção, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Oséias, no capítulo de número 6, no verso 3, ele vai dizer o seguinte: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que te fortaleça e que cada vez mais, amado, você esteja confiando aí nesse supremo e bom pastor. Cristo é o nosso supremo e bom pastor. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém.